Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Atividades complementares de língua portuguesa. Semana 4. Texto 2, página 70. Você vai ler uma fábula escrita de forma diferente. Antes de ler, veja se você reconhece essa forma. O leão e o rato. Ao deixar seu buraquinho, viu-se o pobre do ratinho, entre as patas do leão. Levou um susto sem nome. Acontece que o felino, talvez por não estar com fome, não quis o rato matar. Gesto que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Pois é isso que acontece. Pensando em matar a sede, o leão buscava um rio, quando caiu numa rede. O bicho ficou bravo. Embora se debatesse, não lograva se livrar. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede e libertou o leão. Pode alguém que a gente ajude, um dia nos dar a mão, dar até a virtude. Jean de La Fontaine, Fábulas de La Fontaine. Tradução de Ferreira Goulart. Rio de Janeiro, Revan, 1997. Tantas palavras. Circule no texto as palavras que você não conhece. Então, você vai lá no texto, né, nesse poema, e circular as palavras que você não conhece. Quais dessas palavras você entendeu? Aí você vai escrever. Se você entendeu alguma palavra, você vai escrever. Que palavras que teve curiosidade de conhecer? Aí, se tem alguma palavra que você tem interesse de conhecer o significado, você vai escrever essa palavra na frente ou no caderno. Qual delas você pode começar a usar a partir de agora? Aí você vai escrever. Lembrando que essas atividades aqui, elas são pessoais, tá? Resposta pessoal. Para compreender o texto, página 72. Fique sabendo, as fábulas podem ser escritas em forma de poema. Um poema pode ser facilmente reconhecido pela maneira como é organizado. Ele tem, em geral, estes elementos: verso, cada linha do poema; estrofe, que é o conjunto de versos; rima, sons semelhantes no final das palavras, geralmente aparece no final dos versos. Número 1. Observe a fábula de Esopo na página 60. Então, você vai voltar lá na página 60 e fazer a leitura da fábula de Esopo. E a fábula de La Fontaine. Então, você vai fazer a leitura das duas fábulas, da fábula da página 60 e a fábula da página 70. Qual delas está em forma de poema? Aí você vai marcar um X, se é a fábula de Esopo ou a fábula de La Fontaine, que é a que nós acabamos de ler. Qual delas está em forma de poema? Você vai marcar um X. Lembrando que um poema, igual está escrito aqui em cima, pode ser facilmente reconhecido pela maneira como é organizado. Ele tem verso, que é cada linha do poema; estrofe, que é o conjunto de versos; e rimas, tá bom? Que são sons semelhantes. Número 2. Preencha com Esopo ou com La Fontaine. Na fábula aí você vai completar. O leão achou graça da ideia de que um simples ratinho pudesse ajudá-lo e o soltou. Na fábula aí você vai completar se é Esopo ou La Fontaine. O leão devia estar sem fome e por isso não comeu o ratinho. Aí você vai preencher com uma dessas palavrinhas que está aqui em negrito. Número 3. Na sua opinião,
Qual é a melhor justificativa para não comer o ratinho? Explique. Então, você vai escrever a sua opinião. Por que que o leão não quis comer o ratinho? Tá bom? Então, você vai colocar a sua opinião. Número 4. Quantos estrofes o poema O Leão e o Rato tem? Aí você vai olhar o texto, né? O poema, e vai contar quantas estrofes o poema tem. E vai escrever. Em que estrofe está o ensinamento? O ensinamento é uma moral que toda fábula tem. Então, você vai olhar qual estrofe está o ensinamento, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, e vai escrever. Número 5. Quantos versos o poema tem? Aí você vai contar as linhas do poema. Quantas linhas o poema tem? Aí você vai escrever quantas linhas. Os versos são as linhas do poema, tá bom? Número 6. Numere as estrofes do poema. Relacione a quantidade de versos às estrofes. Então, você vai observar o texto, né? Sempre que você for responder, você vai sempre analisar os textos para poder responder, tá? Então, aqui nós temos o texto O Leão e o Rato, que no caso aqui é um poema. Então, você vai analisar e responder. Relacione a quantidade de versos à estrofe. Então, estrofe é cada conjunto de versos. Então, o primeiro estrofe é esse aqui, que eu estou mostrando aqui. Você vai relacionar a quantidade de versos à estrofe. O primeiro estrofe tem quantos versos? Vou fazer o primeiro aqui, aí vocês fazem os outros. O primeiro estrofe tem. A primeira estrofe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira estrofe tem 7 versos. Então, você vai ligar, né? A primeira estrofe em 7 versos aqui, tá bom? Agora é com vocês. Quantos versos tem? O segundo, o terceiro, o 4, o 5 e o sexto verso. Sexto estrofe. Então, você vai fazer a contagem e ligar, tá bom? Número 7. Sublinhe no poema as palavras que rimam. Então, você vai lá no poema e você vai sublinhar. Por exemplo, a palavra barquinho rima com ratinho. Aí, vocês podem usar a mesma cor para... Vocês podem usar a mesma cor para sublinhar, né, as palavrinhas que rimam. Outra palavra que rima é nome, fome. Aí vocês vão sempre olhando as palavras que têm os sons semelhantes, né? Som, por exemplo, buraquinho, ratinho, nome, fome. Essas palavras, elas têm um som muito parecido, né? Então, vocês vão sublinhar ou pode circular também, tá? Aqui está pedindo para sublinhar no poema as palavras que rimam. Então, eu estou destacando aqui, vocês podem sublinhar com lápis de cores. Assinale o que você pode observar. Então, vocês vão fazer um X no que vocês podem observar aqui. Todos os versos rimam. Então, todos os versos aqui, eles rimam. Aí, se sim, você vai fazer um X, tá? Se você observar que todos os versos do poema rimam, você vai fazer um X. As estrofes. Há estrofes sem rimas? Então, você vai olhar. Tem estrofe aqui que não rima? Aí você vai marcar. Se tiver estrofe sem rima, você vai marcar um X. Há palavras que rimam na mesma estrofe? Aí você vai marcar um X, se tiver. Há palavras que rimam sem estrofes diferentes? Há palavras que rimam em estrofes diferentes? Aí você vai marcar um X se sim ou
Se tiver palavras que rimam em estrofes diferentes, aí você vai marcar um X. Número 8. Leia estes versos e preencha os espaços com as rimas que faltam. Pois é isso que acontece. Pensando em matar a, aí você vai completar com uma palavrinha lá do texto. Você vai olhar lá no poema, né, e preencher. O leão buscava um rio. Quando caiu numa, aí você vai escrever a palavra que completa essa frase. Completa o verso. Número 9. Complete as caixinhas com rima, estrofe ou verso. Gesto que não foi em vão. Aí você vai completar. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Então você vai completar, igual aqui está indicando, né? Imaginar, salvar. Salvar é o quê? Imaginar e salvar são palavras que rimam. Então você vai escrever na caixinha azul, rima. Gestos que não foi em vão. Quem iria imaginar que um simples rato pudesse um dia o leão salvar? Então aqui está indicando que tudo isso aqui, né, essa chavinha aqui, tá mostrando o quê? Aí você vai colocar tudo isso aqui, significa que é uma estrofe. Agora, de rosinha, gesto que não foi em vão. Aqui está marcando, está delimitando só essa linha. Se está delimitando só essa linha, aí você vai escrever que é um verso. Aí você vai preencher com as palavras corretas.